a satisfação hoje do senhor em olhar para trás e ver que o senhor abriu ciclos, fechou ciclos, abriu ciclos, fechou ciclos, construiu histórias, amigos, houve vários personagens aí que se identificaram com os lozinhos da vida, né? E talvez é um cuidado ainda a ser tomado, mas a maturidade, esse conceito de maturidade dentro do propósito, como o senhor identifica que o senhor hoje está maduro, maturado? Eu não sei ao certo se eu já estou maduro, se eu, né? Eu prefiro dizer assim, como Paulo disse, ó, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. E continue prosseguindo. Continuo prosseguindo. Eu entendo assim, Luiz, pastor Luiz, que o cerne de tudo para isso é perseverança. Porque em nome da perseverança, você passa por cima de muita coisa. Em nome da perseverança, você ignora muita coisa. Em nome da perseverança, você vence o medo, né? Em nome da perseverança, você dá o seu melhor. Porque você quer alcançar. Eu vou. Por isso, Paulo cita isso lá, na carta a Timóteo, né? Eu não fico parado naquilo que eu já passei, remoendo percas, sofrimentos, etc. e tal. Mas eu também não me envolvo, não me embaraço, não fico encantado pelo que está acontecendo agora. Por quê? Porque o caminho não acabou. A história não termina aqui, o propósito não acabou. Eu tenho que continuar avançando. Então, posso estar cansado, né? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, já fiz bastante, já cheguei até aqui, está bom demais, eu acho que já é hora de parar, passar o bastão para outro. Eu acho que era isso mesmo que Deus queria, e pronto, já era, e etc. E cada pessoa vai parando no decorrer da sua história, porque ele coloca um juízo, um pré-juízo, um pré-julgamento na vida dele, que está tudo certo. E às vezes ele não atingiu o propósito da vida dele. Porque às vezes a gente acha, não, tá bom, agora tá jóia, beleza. Às vezes é aí que Deus vai começar. O Caleb, por exemplo, 85 anos. Os caras falam, e o Caleb já tá velhão, cara, e tal. Ele fala, não. Eu estava com 40 anos, eu vi a promessa, estou com 85 hoje, faz 45, mas eu escuto como se fosse hoje mesmo. E vou dizer mais uma coisa, eu estou tão forte hoje quanto eu estava 45 anos atrás. Bota aqui porque eu vou começar agora. Sim, é ou não é? O propósito, né? Lá em Eclesiastes 3, né? Versículo 15, diz assim, o ontem já foi, o amanhã também já foi. E hoje prestamos conta daquilo que já foi, né? Do ontem, do amanhã e agora do hoje. Hoje prestar conta, eu acredito da seguinte forma, que o propósito, ele está no amanhã. Mas ele está sendo executado hoje, mas ele também traz e pressiona hoje com a história passada. Então, por isso, quando o senhor me fala sobre fechamento de ciclos, muitas pessoas não conseguem fechar o passado, não conseguem colocar aquela história como se fosse numa estante. Olha, essa aqui é a história da minha vida, está aqui. Quando eu precisar visitar, eu vou visitar. Mas trazem como um arrasto, né, pesado, às vezes como uma carga pesada ontem, e fica prestando conta hoje, e esquece que também tem que prestar conta pelo amanhã, o objetivo de chegar no propósito, né? E aí há uma confusão muito grande entre planos e propósitos. Por quê? Na minha visão, o propósito ele é algo muito sólido. Ele tem que ser muito bem criado, muito bem estabelecido. E claro que ele pode incorporar, ele pode sofrer mutações, mas desde que ele não perca o objetivo. Então, se hoje estamos aqui como
o senhor nos lembrou, porque houve lá atrás um Ló, houve lá atrás Abraão, a história convergiu para o propósito de Deus, ainda que talvez houve algumas mutações no caminho, mas como se manter no propósito, como se manter nessa ideia, visto que pessoas como este chegam e falam, ó, você está velhinho, já deu para você. Como o senhor vê isso? Não sei se fui claro. Eu entendi. Eu costumo dizer assim, primeiro, eu costumo pensar assim, Luiz, ó. Tem a palavra de Salomão ali, diz assim, eu falo, cara, eu não sei como que Salomão caiu, como Salomão quebrou daquele jeito, com tanta sabedoria. Diz lá, a gente faz planos, Sim. né? Mas Deus Tem propósito. cumpre o propósito. Então, eu não tenho propósito, eu tenho planos. O propósito é de Deus. O propósito é de Deus. Agora, eu tenho planos. E eu acredito assim, plenamente, que Deus sempre cumpre o propósito na vida de quem persevera, ainda que ele erre, que foi o caso de Abraão. Entendeu? Deus nunca vai falhar no seu propósito, Luiz, em toda a trajetória da Bíblia. O Abraão, ele errou por diversas vezes, mas Deus cumpriu o propósito. O Davi errou, mas Deus cumpriu o propósito, porque ele perseverou. Então, Deus não falha. Deus tem recursos. Agora, a gente pode retardar. A gente pode trilhar o caminho mais longo. A gente pode escolher a escolha mais difícil. Mas se a gente perseverar, permanecer, Deus vai corrigindo a rota. Agora, é a jornada do deserto. Você vai andar em círculo até que Deus corrija a rota. Fala aí, cabeção, é aqui que você tinha que chegar. É interessante isso, pastor, porque é uma história contada, já está lá, né? Nós temos o Gênesis, temos o Apocalipse, temos toda a trajetória frente ao propósito. Digo isso porque nos últimos dias a gente tem ouvido tanto sobre Apocalipse, sobre sinais, né? O texto lá de Mateus 24 tem se cumprido, né? Nos últimos dias. A gente ouviu de guerra, rumores de guerra, catástrofes naturais, pestes, né? O pai contra o seu filho, o filho contra o seu pai. O texto é bem claro, bem translúcido. E às vezes a gente vê as pessoas, já sabe que esse é o propósito, já sabe que esse é o caminho, está escrito, está acontecendo, e a gente traz isso para a nossa vida, a gente está explicando, está ensinando, está mostrando, olha, o caminho é esse, o propósito é esse, a gente deixa isso tão claro, tão translúcido, e mesmo assim, aquelas pessoas que a gente traz para o nosso redor não conseguem compreender. Como se fazer ser entendido nesse momento? Claro que eu estou sendo capcioso. Sim, mas eu acredito assim, totalmente, você ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque quando a gente decide trilhar os próprios caminhos, quando a gente foge da direção do Espírito Santo, a gente escolhe alternativas que vão nos atrasar, a alternativa vai ser difícil. Por quê? Tudo a gente está falando em nome da maturidade. A maturidade dói. E tudo que a gente não quer é sofrer. O ser humano não quer sofrer. Não quer sofrer. E para cumprir o propósito de Deus, é perca, é sofrimento. Por que Jesus choca os caras? Sermão do Monte, Jesus vai dizendo assim, ó, cara, vocês vão ter que sofrer, vocês vão ter que morrer, vocês vão ter que abrir mão do orgulho, vocês vão ter que dar o outro lado da face, vocês vão ter que perder e tal. Os caras falaram, eu não gostei muito dessa palavra, não. Dura a palavra. Dura. E quando Jesus diz assim, ó, o meu sangue vai ser bebida, a minha carne vai ser comida, os caras falam, não, enlouqueceu de vez. Vamos embora, não dá para seguir mais esse cara. Por quê? Porque a mentalidade não é de sofrer. A gente gosta de festa, né? E o propósito de Deus é perca. Por quê? Porque para você abençoar pessoas hoje, de verdade, você vai ter que perder.